Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís de Matemática e hoje a nossa aula é sobre noções de estatística, nossa aula 5. Está bem? Bom, o que estuda a estatística, né? A estatística é um conjunto de métodos utilizados para a obtenção de dados. E daí, com a estatística, a gente também faz análise de gráficos e tudo mais, está bem? Então, na estatística, a gente também tem um tópico que é de população. A gente precisa entender o que seria a população nos nossos dados. Está bem? Bom, a população são grupos de mesma característica que podem ser estudados estatisticamente, está bem? Então, vou deixar anotado aqui para vocês, ó. São grupos de mesma característica. Um exemplo bem simples para vocês. Os alunos do Tales de Mileto. Vocês fazem parte de uma população. Então, exemplo. Está bem? Então, quais alunos? Todos os alunos, né, que pertencem ao cursinho Tales de Mileto. Então, isso é um exemplo de população. Está bem? Agora, outro tópico que a gente também precisa entender, quando a gente fala de estatística, é o caso da amostra. Bom, o que é uma amostra? São partes dos grupos de mesma característica, ou seja, é uma parte da população. Está bem? Então, eu vou deixar escrito aqui para vocês, ó. São partes dos grupos de mesma característica. Bom, um exemplo. Os alunos do Tales de Mileto que desejam prestar a prova para o ensino técnico de logística. Então, são todos os alunos do Tales de Mileto? Não. O que é? São os alunos, ó. Alunos do Tales. São todos aqui dentro dessa bola que eu escrevi aqui para vocês, está bem? Mas a amostra, ela vai pegar só esse grupo. É só esse grupo aqui. Está bem? Então, esse daqui é uma amostra. Está bem? Aqui ficou... Não deu para entender muito bem, eu vou deixar descrito aqui, ó. Certo? Enquanto que a população é o todo, a amostra é só uma parte. Está bem? Bom, nós teremos também as medidas de tendência central. Tá? As medidas de tendência central a gente já estudou, que seriam a média aritmética e a média ponderada. Lembram do que é a média aritmética? Bom, a média aritmética, a gente faz uma divisão, onde que a parte de cima, né, seria somar os valores dos dados, dividindo pelo número de dados. Bom, um exemplo. Em atividades de matemática, eu tirei nota 2, 5. Ops, não, vou fazer aqui 5 para ficar uma soma certinho. Mais 6, mais 8. E aí, eu vou dividir pela quantidade de atividades.
Então, nas atividades, eu tirei nota 5, 5, 6 e 8, né? Foram as minhas notas. Então, aqui são notas. Um exemplo, tá? E aqui é a quantidade de atividade. Quantidade. Está bem? Fazendo essa soma, eu tenho 24 dividido por 4. Então, qual foi a minha média aritmética de nota? Bom, foi 6. Certo? Então, a média das notas foi 6. Está bem? Bom, nós teremos também a média ponderada, que seria também uma divisão, né? De forma que seriam os valores dos dados. E para cada valor dos dados, a gente tem um peso. E aí, tipo, o dado 1 vai ter o peso lá do primeiro peso, peso 1. O dado 2 terá o outro peso, e assim por diante. E embaixo seriam os valores dos dados. Então, um exemplo. Na minha avaliação de matemática, eu tenho uma atividade que eu tirei 2, mas ela tem peso 2. Então, aqui é peso. Vou colocar de cor diferente, ó. Aqui é o peso. Certo? Mas uma atividade que eu tirei 5 e também teve peso 2. Mais uma atividade que eu tirei 6 e teve peso 1. Mais uma atividade que eu tirei 8 que também teve peso 1. Daí eu faço essa divisão. Bom, então aqui é o peso 1, peso 2, outro peso e outro peso. Certo? Quem eu vou somar? Eu vou somar esses pesos. 2 mais 2 mais 1 mais 1. Está bem? E aí, fazendo essa soma aqui, eu tenho 4, 10, 6 e 8. Dividido por 6. Está bem? E aí, eu vou ter 28 dividido por 6. 28 dividido por 6. Dividindo ambos as partes por 2, eu vou ter 14 por 3. Certo? Então, essa foi a minha média ponderada, né, desse problema. Está bem?